Então, nesse vídeo eu procuro falar sobre a importância de você estar preparado para uma transição de carreira. Eu também nesse vídeo falo de forma bem direta como que eu procurei fazer minha transição de carreira no mundo corporativo para atualmente trabalhar como coach, mentor e consultor. É um vídeo rápido, 30 minutos aproximadamente, e eu espero que possa ser útil para você. Caso você precise de algum apoio, alguma orientação, terei um imenso prazer em te ajudar. Ok? Muito obrigado. Venha comigo. Obrigado por vocês estarem participando dessa live. Na verdade, é um ciclo de 4 lives que eu me dispus a fazer. E o tema é transição de carreira, tá? Ontem nós falamos alguma coisa sobre o porquê da transição de carreira, né? E por que nós estarmos preparados para uma eventual transição de carreira. Porque, conforme eu sempre disse, em todas as empresas que eu trabalhei, para mim mesmo, em primeiro lugar, e para os meus funcionários, que a única coisa certa quando nós entramos numa empresa é que um dia nós vamos sair dessa empresa, né? Seja por opção minha ou por opção da empresa, ou seja por opção sua ou pela opção da empresa. O que significa isso? Significa que nós devemos, de uma certa forma, estar preparado para uma eventual transição de carreira, ok? Então, eu costumo usar uma frase aqui, que eu não sei quem é o autor, provavelmente um autor anônimo, mas que diz mais ou menos o seguinte: iniciar um novo caminho assusta, mas depois de algum tempo percebemos que era mais perigoso permanecer parado. Ou seja, então, eu vou contar a história para vocês hoje, como que foi a minha transição de carreira, tá? E como que eu saí do mundo corporativo. Trabalhei aproximadamente 28 anos no mundo corporativo. Sou muito agradecido à oportunidade que eu tive de aprender muitas coisas no mundo corporativo, muito do que eu sou, muito do que eu aprendi como pessoa e como profissional, eu aprendi no mundo corporativo. Então, naturalmente, foi uma super escola para mim. Trabalhei em várias empresas, né? No momento em que as pessoas, o sonho delas era entrar numa empresa e se aposentar naquela empresa, né? Hoje já isso não acontece. Hoje as pessoas, o ciclo de empregabilidade é mais curto, né? Eu vejo isso acontecer. E não tem nada de errado no passado e não tem nada de errado no presente. Os ciclos vão, os tempos vão mudando e os desejos e as necessidades vão se acomodando e vão mudando, e nós temos que nos adaptar. Mas naquela época em que o sonho das pessoas era trabalharem numa empresa e se aposentar, eu era muito inquieto, né? Eu tinha muita vontade de conhecer o desconhecido e me expor ao desconhecido, né? Algumas vezes não foram tão boas, mas na maioria das vezes, todas as mudanças que eu fiz, eu gostei, né? Então, depois de quase 28 anos trabalhando no mundo corporativo, eu tenho dedicado agora os últimos 6 anos para trabalhar como consultor, como coach e como mentor, né? Então, Francisco Fernandes, grande amigo lá de Recife, entrou aí. Então, eu tenho dedicado esses 6 anos, e as pessoas perguntam: mas Aldo, como é que você veio a entrar nesse mundo de coach? Foi por acaso? E por incrível que pareça, às vezes, tem pessoas que veem alguma qualidade em nós e que nós mesmo não vemos, tá? E eu vou explicar por quê. A minha esposa é uma psicóloga, uma ótima psicóloga, e ela dizia para mim: Aldo, você tem que trabalhar como coach, né? Isso quando eu trabalhava no mundo corporativo. E eu falava para ela: não tem nada a ver coach comigo, eu quero trabalhar
no mundo corporativo, faca na boca, sangue nos olhos, vendas e isso e aquilo, e sempre realmente era o que eu sempre fiz e o que eu sempre gostei. Eu acho que essa habilidade de vendas eu adquiri do meu pai, era um espanhol, né, que gostava muito de vendas, então eu acho que eu peguei esse jeitão do meu pai, né, de viajar, de vender, de desbravar, de conhecer o desconhecido. Então, quando a minha esposa falava para mim, para eu atuar no mundo de coaching, né, como coach, eu falava, não, não tem nada a ver comigo, isso aí eu acho que não vou me dar bem. Mas aconteceu que eu trabalhei eu trabalhei 3 anos no México, foi uma experiência muito bacana, inicialmente um pouco traumática, porque eu peguei uma equipe que eu tive que praticamente reestruturar ela toda, porque eu tinha um chefe que não gostava de algumas pessoas dessa equipe, e eu tive a infeliz incumbência de ter que demiti-los, ou uma boa parte deles eu tive que demitir. E foi muito traumático para mim, né? Eu nunca gostei de demitir ninguém. Acho que ninguém gosta de demitir ninguém, mas eu tive que demitir. Mas eu procurei ser o mais humanos com todos eles. Eu procurei tratá-los com dignidade, com respeito. Muitos deles hoje são meus amigos, né? Expliquei que a empresa estava passando por uma transformação e essas pessoas precisavam deixar a empresa. Eu fiz carta de recomendação para todos. Hoje, a grande maioria deles são meus amigos. Mas o que tem a ver tudo isso com o coach? Como eu passei por um trauma muito grande cultural, a questão da língua, da cultura, da forma de pensar, a empresa me ofereceu um programa de coaching, que eu confesso para vocês que no início eu achei que era a maior furada. Eu falei, pô, esse negócio aqui é furada. Eu vou fazer o que aqui? Vou perder meu tempo, ficar participando dessas sessões. Então, no início, eu fui até meio cético nas sessões, né? Na verdade, o coach vinha até o meu escritório e me acompanhava, ele falava algumas coisas para mim e eu ficava lá meio com cara de samambaia olhando para ele, mas depois eu fui e vi que realmente era importante e foi útil para mim muitas dicas, né? Porque eu comecei a aplicar as dicas que ele passou para mim, né? Para a minha equipe, né? A questão da sociedade mexicana, ela é muito mais estratificada do que a nossa, né? Nós ainda temos, óbvio que nós temos diferenças sociais gritantes no Brasil, mas nós relativamente nos relacionamos bem com pessoas que estão no nível superior como no nível inferior nosso dentro de uma empresa. No México é um pouco diferente. Quem é chefe, só se relaciona com o chefe. Quem é diretor, só com o diretor. E quem é subordinado, só os subordinados. Então tinha essa diferença e eu falei, não, eu tenho que quebrar esse ciclo aqui. Eu quero deixar minha marca aqui. E eu comecei a implementar isso. No início foi um pouco chocante para eles, porque eles falavam... Todos queriam me chamar de licenciado Aldo, Dom Aldo, senhor Aldo. E eu falei, não, a partir de hoje ninguém me chama mais de senhor, ninguém me chama mais de Dom, e ninguém mais me chama de licenciado, vocês vão me chamar pelo meu primeiro nome, né? Eles não chamavam nem eu pelo meu primeiro nome, chamava senhor Montes. E eu falei, não, vocês vão me chamar pelo primeiro nome. E foi muito bacana, porque eu comecei a tratar desde a pessoa que cuidava da limpeza até os diretores, meus pares, da mesma forma. No início, os diretores não gostaram muito, falaram que eu tinha ido lá para implementar um estilo que não era de acordo com a cultura mexicana, mas honestamente não me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo porque eu acredito nisso daí. Eu acredito que as pessoas têm que ser tratadas com respeito, independente da posição que ela tenha. Elas têm que ser tratadas com respeito. Mas, de novo, o coach me impactou para mim. Eu comecei a aplicar técnicas de coaching nessa época. Dr. Nelson Williams, poxa, que prazer estar aqui, Dr. Nelson Williams. Espero que você goste. E nessa época eu comecei a aplicar então esses conceitos que eu aprendi de coaching para motivar a minha equipe. A minha equipe estava totalmente desestruturada. Obrigado, Dr. Nelson. Eles estavam totalmente desestruturados, né? Como eu falei para você, eu tive que demitir quase 40% da minha equipe e contratar pessoas novas. Então eu tive que mostrar que eu estava ali não para jogar contra eles, mas a favor deles, né? Então nesse momento eu vi que o processo de coaching foi muito bacana,
que eu consegui trazê-los numa salas e falei, a partir de hoje ninguém me chama mais de senhor, ninguém me chama mais de dom, ninguém me chama mais de licenciado, e todos vão me chamar pelo meu primeiro nome. E foi fantástico, né? Os primeiros 6 meses foram muito complicados para eu conseguir obter os números, mas depois nós conseguimos reverter. Eles acreditavam no que eu estava falando, e eu procurava ser sincero para eles. Quando está bom, eu falava que estava bem, quando não estava bem, eu falava que não estava bem. E o fato que os números foram crescendo, e com 3 anos a gente conseguiu bater todas as metas. Hoje eu tenho amizade com a maior parte da equipe que eu deixei no México, né? Na empresa que eu trabalhei, a Agfa. E então foi uma experiência bacana. Naquele momento eu pensei, quando eu deixar o mundo corporativo, eu vou trabalhar como coach. E aí eu fiz uma especialização na Universidade Ibero-Americana e falei, em algum momento, quando eu sair do mundo corporativo, eu quero trabalhar como coach, porque eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Eu sempre gostei de treinar pessoas, eu sempre gostei de motivar as pessoas, eu sempre gostei... Eu sou do tempo que eu dava aula no Mobral, né? Vocês, a maioria das pessoas aqui são jovens, não conhecem o que é Mobral, mas Mobral era o movimento brasileiro de alfabetização. Então eu tinha aula na faculdade durante o dia e à noite eu dava aula no Mobral. E eu fazia isso com o maior prazer, porque eu falava, poxa, os conhecimentos não são para ser guardados para si, os conhecimentos são para ser compartilhados. Então, quando sair do mundo corporativo, eu vou querer trabalhar como coach. E aconteceu que depois eu terminei meus 3 anos como expatriado no México, voltei para o Brasil, trabalhei mais 1 ano aqui como diretor de novos negócios. A empresa passou por uma série de mudanças e eu tive que deixar a empresa. E ainda bem que eu já tinha preparado essa transição, né? Quando você deixa a empresa que você trabalha há 14 anos, ninguém pode dizer que é um negócio super tranquilo. É óbvio que é traumático. Para mim foi traumático, né? Quebrar aquela relação de 14 anos com uma empresa que eu admirava, como admiro até hoje. Tenho ótimas recordações, como tenho bons amigos lá ainda. E aí eu falei, não, agora o que eu vou fazer? Eu quero tentar uma carreira solo, né? E aí, então eu abri minha empresa, a M Consulting, né? Que nada mais é do que o meu sobrenome, né? Meu Aldo Montes, consultoria. E comecei a fazer consultoria, comecei a trabalhar como coach, trabalhar como mentor. Depois eu comecei a trabalhar como fazer serviços de voluntariado, porque muitas coisas do que eu tenho hoje na vida, eu consegui, não foi sozinho. Muitas pessoas me ajudaram, graças a Deus. Deus colocou sempre pessoas muito bacanas no meu caminho, que me apoiaram, que me ajudaram, e viram qualidades em mim que eu não via, né? Conforme eu disse para vocês, eu entrei nesse mundo de coach porque a minha esposa viu essa qualidade em mim, eu não via, né? E depois, quando eu comecei a estar como coach, inicialmente de forma bem incipiente, eu, com um certo receio, fiz uma formação também no Brasil e comecei a atender. Os clientes gostaram, um indica para outro, que o outro indica para um, e hoje os meus maiores clientes são as minhas maiores referências. Não é nem o Instagram, não é nem meu site pessoal, não é nem meu LinkedIn, não é nem meu canal do YouTube. Os clientes que eu atendi, que gostam do meu trabalho, na maioria das vezes, eles gostam do meu trabalho e indicam para outras pessoas, né? Então, eu já estou há 6 anos trabalhando de tempo integral como coach e honestamente, é muito bom. Então, a transição de carreira, quanto antes você se preparar, independente de você estar super bem empregado, independente de você ser um executivo de alta performance, independente do momento que você está vivendo pessoal e profissionalmente, eu acho que você estar preparado para as mudanças é super positivo, tá? Porque as mudanças, elas vieram para ficar. Então, eu já falei isso ontem, o ideograma chinês para crise, ele tem 2 traduções, né? Oportunidade e dificuldade. Então, os líderes veem um momento de dificuldade, como é um momento de pandemia, por exemplo. Eu estava conversando aí com um advogado que é muito renomado no Brasil, casualmente é o Dr. Nelson Willer, e ele viu, no momento de pandemia, ele investiu em novos nichos de mercado, então ele não deixou o negócio dele cair. Tem pessoas que veem a dificuldade e parece como um avestruz, enfia a cabeça debaixo do solo, como se a tempestade que está acontecendo ao seu lado vai por si só passar. Não adianta eu me esconder. Eu tenho que enfrentar
ver as dificuldades como uma oportunidade para eu melhorar meu trabalho, me adaptar. E eu digo que uma das maiores virtudes do ser humano é a capacidade de criatividade e adaptabilidade, né? Esse momento de crise que nós estamos passando, o momento, não digo nem crise, esse momento singular que nós estamos passando, que é essa pandemia, isso vai passar, isso vai acabar, né? E quando acabar, quem se preparou vai ter oportunidades, como está havendo muitas oportunidades no mercado. Então, eu recomendo para você que está me ouvindo agora, esteja sempre preparado para as mudanças. Eu nunca imaginei estar falando diante de uma câmera, que para mim é algo até um pouco inusitado. Eu gosto de falar com pessoas, contato visual, eu gosto de falar com as pessoas cara a cara, eu gosto de estar no meio me relacionando com as pessoas. Só que agora, devido à pandemia, eu tenho que respeitar as pessoas. Então, hoje, 100% dos meus atendimentos, eu tive que me adaptar de uma forma muito rápida. Eu atendia todos os meus clientes de forma presencial, eu tinha um espaço que eu alugava aqui na Regus, né, que é um espaço de compartilhado, que eles chamam de... nem sei como que eles chamam. Essas empresas que compartilham o espaço. Então, você vai lá, aluga uma sala, tem seu escritório, entrou a pandemia, eu não podia receber mais clientes, eu não podia entrar mais naqueles espaços. Então, eu tive que fazer um shift de atender todos os meus clientes de forma presencial para forma virtual. Se por um lado, inicialmente, eu tive um impacto negativo, porque eu demorei um pouquinho para me acostumar com a tecnologia, por outro lado, expandiu a quantidade de clientes que eu atendia. Que se eu tinha um atendimento que eu fazia somente em São Paulo, e às vezes eu me deslocava dentro de São Paulo, perdia algumas horas para chegar até meus clientes, hoje eu atendo clientes no México, no Canadá, na Alemanha, no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos. Então, expandiu muito o meu leque, né, de trabalho. Então, a tecnologia, você pode ver ela como algo negativo, mas a tecnologia é algo que tem o seu lado positivo, né? Eu sempre digo que a tecnologia, ela veio nos aproximar as pessoas que estão distantes, né? E, por outro lado, infelizmente, afastar as pessoas que estão próximas de nós, né? Às vezes eu estou aqui em casa, eu quero um cafezinho, eu mando um WhatsApp para minha filha: ô filhinha, ô filhota, faz um cafezinho para mim. Às vezes ela está lá na casa dela, ela está na sala dela, pai, faz um cafezinho para mim. Então, esse contato pessoal, né, que antes nós não tínhamos isso, esse mecanismo, essa tecnologia, a gente simplesmente abria a porta e ia até um quarto do outro, ou até a sala do outro, onde estava, né? E fazíamos esse contato. Então, se por um lado a tecnologia, ela aproxima as pessoas que estão distante de nós, ela também tem a desvantagem que ela nos afasta de quem está próximo de nós. Então, é tudo uma questão de saber como usar a tecnologia. A tecnologia hoje, para mim, se vocês perguntarem se eu domino de forma 100%, não domino. É algo para mim que é novo, estar falando para uma câmera, nem imaginar a reação de quem está aí do outro lado, mas enfim, basicamente é isso que eu gostaria de comentar hoje. Como eu tenho combinado com vocês, eu tenho procurado fazer uma live de mais ou menos 30 minutos para não ficar muito cansativo, tá? Quem está gostando aí, aperta o coraçãozinho e usa os aviãozinhos aí para mandar para pessoas, que aí vocês vão... Quanto mais coraçãozinhos vocês apertarem aí, mais o Instagram entende como algo bacana e que outras pessoas também devem... Tem um coraçãozinho, eu não tenho coraçãozinho na minha tela, mas vocês devem ter. Quem tiver aí e quiser apertar o coraçãozinho, pode apertar. Então, como eu já falei aqui aproximadamente 25 minutos, eu gostaria de abrir um tempo para você me fazer alguma pergunta. Quem vai ser o primeiro que vai me perguntar? Por favor. Um de cada vez. Nós temos aqui... pode apertar o coraçãozinho aí à vontade, que isso aqui ajuda. A Ingrid está apertando, eu estou vendo que a Bruninha, Carol...
Quem gostaria de me fazer uma pergunta para que eu possa responder algo específico sobre transição de carreira ou sobre algo... Opa, agora está aparecendo vários coraçõezinhos aí, que eu estou gostando de ver. Aperta bastante coraçãozinho mesmo. Se estão gostando, aperta mesmo. Quem gostaria de me fazer alguma pergunta específica sobre o que eu falei? A Bruninha está falando aqui que a live está perfeita. Muito obrigado, Bruninha, pelo seu apoio. Bruninha, você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer? E se eu puder, olha, vários coraçõezinhos aqui, estou gostando de ver. É isso aí, pode apertar. Quem gostaria de me fazer alguma pergunta? Caso vocês não tenham nenhuma pergunta, eu vou estar terminando a live de hoje. Amanhã também eu vou estar aqui no mesmo horário, às 20 horas, tá? E vou estar dando continuidade sobre transição de carreira. Então, mas hoje eu queria falar uma coisa um pouco mais prática, né? Muito obrigado, Bruninha. Eu queria falar não somente da teoria sobre a transição de carreira, mas hoje eu queria misturar um pouco da prática, né? Eu falei ontem um pouco da teoria, hoje eu falei da prática de uma vivência que eu tive pessoal, e eu digo para você, é fantástico. De novo, né? Esse ditado aqui, ou essa frase que diz, se eu mudar assusta, né? Vou ver se eu acho esse negócio aqui, vamos ver se eu consigo destravar esse computador. Esqueci a senha. Aqui, ó. Iniciar um novo caminho assusta, mas depois de algum tempo percebemos que era mais perigoso permanecermos parados. Então, eu convido você, caso você queira saber um pouco mais sobre transição de carreira. Oi, Renata, tudo bem? Eu estou à disposição aqui de vocês, tá? No meu direct message. Caso vocês queiram... Oi, Ronildo, boa noite, tudo bem? Caso vocês queiram falar direto no meu WhatsApp, eu vou tomar a liberdade de colocar aqui meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato comigo, é 11 99247 75... o que eu fiz aqui? 477599, tá? Então, eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, pelo meu canal no Instagram. Tudo bem, Renata? Legal você estar participando, espero que esteja tudo bem com você. E é isso aí. Já são 20 horas e 27 minutos. Caso você... O José Fernandes de Fortaleza, grande amigo, companheiro de jornada, já andamos muito trechos aí junto, aprendi muito com ele, uma pessoa de um ótimo coração. A Bruninha diz que está passando por uma mudança, mas está com medo, porém é necessário. Então, Bruninha, eu coloco à sua disposição, caso você queira saber alguma coisa mais que se eu posso te ajudar. Você pode procurar no meu WhatsApp, você pode procurar no meu Instagram. Eu tenho alguns vídeos também no meu canal de YouTube, né? Quem quiser me seguir no meu canal do YouTube é Aldo Montes, tá? Eu estou colocando aqui. E lá tem bastante vídeos que eu procuro... olha só, a Cláudia também está aí. Ué, a Cláudia ou o Celso? Acho que é o Celso que está aí. Ali tem bastante vídeos também que procura orientar sobre a vida, sobre a dinâmica da vida. E como eu não podia deixar de falar, né? Cadê meu livro? Nem sei onde está meu livro, espera um pouquinho só. Só um minutinho, vou pegar meu livro aqui. Vamos fazer comercial do meu livro, né? Quem não leu ainda meu livro, convido vocês a adquirirem, tá? Tá um material bem bacana, foi feito com bastante carinho. Foi feito a 4 mãos, né? Porque eu não fiz esse trabalho sozinho, mas é um livro bem bacana e eu espero que você, quem não comprou ainda, que possa adquirir. Ele está na versão física. Eu já estou indo para a terceira edição, tá? Terceira impressão, desculpa. As 2 primeiras impressões já praticamente foi 100% vendido. Eu devo ter aqui talvez uma meia dúzia. E já tenho vários pedidos aqui. Tem uma escritora aqui, Tiana Furtado, olha só, bacana, uma escritora. Então, a escritora aqui, olha, acabei de escrever um livro também, e foi um trabalho de 2 anos muito bacana. Então, a todos que participaram, muito obrigado. Eu vou estar amanhã no mesmo horário, às 20 horas. E se você que está assistindo essa live tenha
alguma sugestão de assunto ou tema para que você gostaria que eu abordasse, pode sugerir no meu DM, que eu terei imenso prazer de compartilhar com vocês, tá bom? Então, para uma questão, como não tem nenhuma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Caso contrário, eu pessoalmente não gosto de lives que dura muito tempo, que aí o pessoal começa a... Olá, Tiane Furtado, escritora, tudo bem? Fica meio cansativo, tá ok? Então, novamente, obrigado a todos vocês que participaram, que estão participando, e eu convido vocês a estarem amanhã